Fala, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem que Deus tem no profundo do seu coração. Você que parou o seu dia tão precioso e clicou nessa mensagem, você pode ter certeza que Deus tem um propósito na tua vida, viu? E não é por acaso que você está aqui. Deus tem uma resposta para você nesse dia chamado hoje. Fica comigo até o final dessa mensagem. Você pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Tá bom? Vamos para a mensagem. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, a partir do verso 24. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produza a terra alma viventes, conforme a sua espécie, os gados, os animais, os peixes. Aí no verso 26, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E o homem vai dominar sobre os seres viventes. Verso 27. E criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Sabe, nesses últimos dias que a gente está vivendo, com o avanço da tecnologia, com as redes sociais, é bem natural, não sei você, mas quando a gente está naquele dia mal, vamos dizer assim, a gente recorre ou a gente vai direto para o celular. E aí quando a gente chega diante do celular, a gente começa a entrar no Instagram e a gente começa a rolar o feed, passar, ver uma casa legal, ver uma família bacana. Aí a gente vai para o Facebook, começa a rolar também. E aí começa a ver uma vida legal de uma pessoa que está viajando, de um lado, do outro lado da nação, do país, uma viagem boa que você gostaria de fazer. E aí a gente cai naquela comparação. E a comparação é muito difícil, porque é uma vida que provavelmente nós queremos viver, e não porque a gente quer ter a vida da pessoa, é porque a gente quer desfrutar desses lazeres também. E por não estar vivendo, é um sentimento muito sufocante dentro de nós. Aí começa a ter um sentimento de angústia, de ansiedade, de desespero, de revolta, um sentimento de inferioridade. E a gente começa a perder um pouco a nossa imagem, a gente começa a perder a nossa identidade, a nossa digital. Porque a gente vai olhando a vida de outras pessoas, a gente vai entrando na comparação e se comparando, olhando a vida de uma pessoa e se comparando com a sua. E aí você chega no momento que você fala assim: poxa, eu sou inútil. Poxa, eu não tenho condição. Poxa, só as pessoas conseguem viajar, só as pessoas conseguem ter essas casas bonitas, só as pessoas conseguem ter essa família bonita, só as pessoas conseguem ter aparentemente essa vida boa. É porque tem momentos que a gente deixa de olhar para a nossa história. Há momentos que a gente deixa de olhar para nós mesmos. Há momentos que a gente deixa a nossa história de lado. A gente sai como protagonista da nossa história e a gente começa a alimentar, talvez, essas imagens que a gente está vendo como um desejo de a gente viver. E a gente começa a alimentar isso, e isso vai causando de nós angústia, porque a gente não consegue viver, talvez, e o que a gente quer viver no momento. Sabe? E essa comparação, ela é muito prejudicial à nossa identidade. Porque a gente tira a nossa vida do controle. A gente tira nós de ser o próprio protagonista da nossa história. E a gente sai de cena para colocar talvez
uma comparação, uma pessoa que talvez você gostaria de ser em cena. Isso é abrir mão da nossa própria identidade. E quando a gente quer ser uma pessoa que a gente não é, a gente perde a nossa identidade, a gente perde a nossa essência. Mas o melhor de tudo é saber que você veio, é saber que você foi, é deixar a tua marca, é ser você de fato, é as pessoas poderem reconhecer a tua voz, é você olhar para você com todas talvez as suas imperfeições que você acha que você tem, é você poder se amar, é você parar de se comparar com pessoas, é você poder parar de se comparar talvez com a imagem de uma pessoa que você gostaria que essa imagem estivesse em você, e você assumir a sua identidade de fato, é você assumir realmente quem você é. E não é fácil você ser quem você é. Ser quem você é, ele vai causar uma divisão de águas, porque muitas pessoas não vão te aceitar, e muitas pessoas vão te aceitar. Mas você não pode parar de caminhar, seja com crítica ou com elogio. Você tem que saber aonde você quer chegar. E você só consegue chegar em algum lugar na vida se você saber quem você é, ter clareza da tua identidade. E a comparação, ela ofusca a nossa imagem. E eu li esse texto de propósito, porque Deus é tão magnífico, Deus é tão belo nas suas criações. Eu não sei como que foi, como que Deus criou as coisas, eu fico tentando imaginar Deus criando os peixinhos, Deus criando, talvez, né? Deus criando um cavalo, Deus criando os animais, e eles reproduzindo conforme a sua espécie. Mas aqui no verso 26 é fantástico, porque Deus para, e Deus fala assim: façamos o homem, ou a mulher ou o homem, a nossa imagem e semelhança. Eu quero te convidar, a partir que acabar esse vídeo, você olhar para o espelho, e quando você se olhar no fundo dos seus olhos, você conseguir enxergar que você é a imagem e semelhança do seu Criador, que Deus pode todas as coisas, e Ele te criou, e você tem a digital de Deus nessa terra. Você é a criatura mais inteligente que existe. Você é a criatura mais desejada que existe. E não tem por que você ficar se comparando com uma pessoa, com outra pessoa. É você assumir a sua identidade, saber que você foi criado por Deus, e você é a imagem e semelhança de Deus, e nada pode abalar você, nada pode abalar a tua imagem. E foi Deus que criou você com esses detalhes que você tem, com esses traços que você tem, com o olho castanho verde, com o olho azul que você tem, com a cor da sua pele, com os seus cabelos, com a sua sobrancelha. Deus criou você a imagem e a semelhança dele. Ele quer que você assuma a sua identidade, e Ele quer que você comece a dominar, Ele quer que você comece a governar a tua vida, e governar tudo que está em redor da tua vida. Quando Deus cria o homem, a imagem e a sua semelhança, logo após ter criado os animais, Deus fala: façamos o homem para que ele domine, para que ele governe. E talvez você não tenha governado em várias áreas da sua vida, e talvez você não tenha dominado várias áreas da sua vida, e talvez você não tenha vivido com maestria aquilo que é para você poder realmente de fato viver. É porque você não está se enxergando a imagem e semelhança daquele que te criou, a imagem e a semelhança daquele que te formou. E quando você não tem a real identidade de quem você é, você não consegue dominar, você não consegue governar. Você se coloca numa posição muito inferior. Mas quando você assume
assume a sua real identidade. Você sabe que veio nessa terra para governar. Você sabe que você veio nessa terra para dominar. Você sabe que você veio nessa terra para viver a vida de abundância, de maestria. E tudo que você tem visto ao redor, tudo que você talvez tenha desejo de fazer, você é capaz de fazer, porque Deus te criou com todas as capacidades. Deus criou com você com uma sabedoria extraordinária. O homem só pode colocar a aeronave lá nos céus, porque Deus deu a sabedoria para ele colocar lá. E toda a sabedoria que você precisa, toda a ciência que você precisa, toda a força que você precisa, tudo que você precisa, Deus colocou dentro de você. Mas há momento que você precisa entender. Você vai só conseguir dominar, você só vai conseguir governar quando você assumir a tua identidade. Quando o leão ele chega na selva, com o rugido do leão, os animais sabem que ali chegou o leão porque ele tem a identidade dele. O leão não é um animal que mais caça, quem caça é a leoa, mas o leão assumiu a identidade. Quando você vê um grito oh, é o Tarzan, porque ele assumiu a identidade. Você precisa assumir a identidade, quem você é. Você precisa saber que a tua voz, você tem que amar, porque foi Deus que criou, e você é único. Não existe outra digital, só existe a sua nessa terra. Não sei se você sabe, mas a ciência diz que quando a minha mãe e a sua mãe estavam fazendo tico-tico no fubá lá, tinha mais 400.000 pessoas para nascer no seu lugar. E Deus te deu a oportunidade de formar a imagem e semelhança dele. Talvez eu não sei talvez o momento, a estação, se é inverno, se é primavera, se é verão, que você está vivendo a tua vida. Talvez está vivendo o inverno, talvez está vivendo o deserto. Mas o que você está vivendo é só uma fase, é só um ciclo. É Deus te preparando para algo extraordinário. Você precisa entender os momentos. Você precisa entender as estações. Você precisa entender o tempo. A vida de Moisés foi dividida em 3 períodos, em 3 tempos. Moisés viveu 40 anos dentro da casa de Potifar, lá Deus preparando Moisés intelectualmente, cientificamente. Depois Moisés foi viver uma vida como uma pessoa normal, tendo mulher, filhos, cuidando de gado. Depois Deus, ele trouxe Moisés para viver o propósito, o ministério. E todos os tempos e períodos da vida de Moisés foi necessário para ele se tornar quem ele era e quem Deus queria que ele fosse. Talvez eu não sei qual é a estação que você está vivendo, mas uma coisa eu sei, que Deus não te chamou em vão nessa terra, que você tem um propósito de abalar as estruturas da nossa nação, que os sonhos grandes que você tem no seu coração, que os desejos grandes que você tem de realizar, de ajudar talvez a tua mãe, a tua casa, a tua família, de comprar um carro para sua mãe, comprar uma casa para sua mãe, de poder ajudar os seus irmãos, de poder ajudar as suas irmãs, de poder ajudar a sua família, é algo que Deus tem colocado dentro de você, e você precisa governar dentro de você primeiro, para depois governar fora de você. Você precisa dominar dentro de você primeiro, para depois dominar fora de você. E Deus está te chamando para você assumir essa identidade de governo. Deus está te chamando para você assumir essa identidade de maestria, de assumir realmente o protagonista da tua própria história, assumir o cenário e mostrar para que você veio nessa terra. Deus está te chamando para você entender quem você é. Oh, irmão, entenda isso. Talvez você viveu da tua vida e não tenha colhido grandes resultados, sempre resultados medíocres, resultados medianos. E Deus está te chamando para você poder governar em todas as áreas, para você dominar sobre todas as coisas. E você vai só conseguir dominar, você só vai conseguir governar com maestria quando você entender que você é imagem e semelhança de Deus. Que Deus e você é muito mais forte do que se todas as coisas.
Você tem a natureza daquele que criou os céus, que chama as estrelas pelo seu nome, que criou o sol, a lua, as galáxias, aquele que criou todas as coisas, aquele que lê cada pensamento, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que disponibiliza para você agora o que você precisa. Assume a tua identidade de filho de Deus, assume a sua identidade que você foi criado por Deus, para você poder dominar e governar todas as áreas da tua vida, para você assumir a tua vida com maestria e viver ela, e tocar essa orquestra que você quer talvez orquestrar, e viver com uma magia extraordinária da tua vida, e ver algo que você nunca imaginou a viver, e pisar em lugares que você nunca imaginou a pisar, e a conquistar coisas que você nunca imaginou a conquistar, e a proporcionar para tua família algo extraordinário, quando você assumir a tua real identidade e saber quem você é. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e o homem domina sobre a terra. Essa foi a palavra de Deus quando te fez. Se você não está dominando, governando, algo errado está acontecendo com você. E essa mensagem é para você. Você não parou o seu dia em vão. Você não parou o seu tempo precioso. Foi Deus que parou. Ele queria falar com você através dessa simples mensagem. Reflita sobre essa palavra. Se precisar, vê o vídeo novamente. Mas entenda isso. Você só vai governar, você só vai dominar quando você entender quem você é. Quando você assumir sua identidade. Se prepara para viver o extraordinário da tua história e da tua vida.